Olá, queridos amigos. Estamos novamente para falar com cada amigo, irmão, companheiro sobre os ensinamentos espirituais. Hoje nós vamos falar sobre uma das leis naturais. Kardec questiona os espíritos apresentando uma proposta sobre o estudo das leis naturais e as divide em 10 partes. E os espíritos concordam que é uma boa forma de analisar. Então, a proposta de Allan Kardec nesta questão são as seguintes leis: a de adoração, de trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, de amor e caridade. São as 10 propostas feitas por Allan Kardec e que hoje nos é dado a estudar rapidamente. Nós fazemos estudos aprofundados no Centro Espírita. O estudo do Livro dos Espíritos é todas as sextas-feiras, às 20 horas. Eu disse todas as sextas-feiras, seja ela em Natal, final de ano, primeiro de ano, Carnaval, Páscoa, feriados, nós estamos lá, estudando o Livro dos Espíritos. E lá a gente questiona, a gente discute, pergunta, responde e vai acumulando informações. Hoje nós estudaremos parte de a Lei de Conservação, que Allan Kardec intitula Instinto de Conservação e faz a seguinte pergunta. No item 702 do Livro dos Espíritos: é de lei da natureza o instinto de conservação? A resposta é, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, raciocinado em outros. Vamos analisar esse item. Todo ser vivente tem o instinto da conservação, se não ainda a inteligência de arquitetar meios de autodefesa, mas tem um instinto. Eu costumo utilizar a figura da lesma. Se nós pegarmos um alfinete, um palito, encostarmos nela, ela se encolhe toda. Isso é o instinto da sobrevivência. Mas se nós pegarmos ou nos aproximarmos de um pássaro, de um animal qualquer, desses que temem o homem, eles procuram se libertar, procuram fugir. São inteligentes, eles agem por instinto, que é o instinto da sobrevivência. Alguns já vão amealhando um pouco de inteligência, mas, via de regra, agem indistintamente. É diferente do homem. E quando eu falo homem, eu estou incluindo macho e fêmea. Quero deixar bem claro isso. Busque lá em Gênesis, no Antigo Testamento, já é definido o ser homem como macho e fêmea. E este já se articula, já constrói a sua casa com resistências muitas vezes para um ataque, tanto o ataque da natureza, uma tempestade, ou de próprios que queiram invadi-la. Então, antigamente eles
não, ainda sua inteligência não era o suficiente, e se agrupavam, se acomodavam em grutas, em cavernas, mas no exercício da inteligência, eles foram criando, e das palhoças, as casas mais seguras, e hoje os arranha-céus, os condomínios, que já a entrada tem uma segurança para controlar aqueles que querem adentrar. Então, é isto tudo da lei de conservação. É por isso que os espíritos respondem que todos os seres viventes, eles agem para a sua sobrevivência. Nós poderíamos incluir aqui uma planta, um vegetal. Se uma semente germinar entre árvores ou plantas maiores, ela vai procurar a luz do sol. Isso é o instinto da sobrevivência. Aí nós vamos analisando, então, esse processo de conservação da vida. No item 703, a pergunta é a seguinte: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? A resposta: porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Vejamos bem a resposta. Deus nos deu esse direito, diríamos, esse instinto, para que nós possamos avançar, concorrer nos desígnios da nossa evolução. Por essa razão, nós somos preparados para isso. Primeiro com o instinto, depois já com a inteligência, e cada vez mais aumentando a inteligência, desenvolvendo meios para a nossa evolução espiritual. Segue aqui, meios de conservação. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? A resposta: certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Reflitamos, poderíamos fazer uma análise na questão toda, mas vamos pegar só essa parte final. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é, ou nunca o é. Vejamos então, a ganância, nós vamos encontrar no Evangelho, quando Jesus narra lá uma parábola sobre aquele homem que produziu muitos grãos e, tendo em mãos toda aquela importância, ele diz para si mesmo: os meus celeiros são pequenos, vou destruí-los, construir maiores para colocar esses grãos.
e dizer à minha alma: tens meios de viver para sempre. E naquela oportunidade ele ouve: nécio, hoje mesmo buscarei a tua alma. Aquele homem não pensou com toda certeza que ao seu lado poderia ter alguém que não produziu. Talvez por falta de saúde, falta de condição para produzir. Ele não pensou, já que tenho abundância, no ano seguinte posso produzir mais, vou repartir. Vou ser útil àquele que é desprovido da sorte. Talvez não tenha pensado assim. E não sabia que aquele era o seu último dia na presente encarnação. Quantas vezes ocorre conosco, os homens dos nossos dias, a ganância, o egoísmo, o orgulho, nos prende aos bens materiais, ignorando os que necessitam. Aí nós vamos analisar que a última lei tratada por Kardec é a lei da justiça, do amor e da caridade. Ele faz o desfecho do estudo das leis naturais, para que fique gravada na nossa mente. Com toda certeza, chegaremos ao estudo desses itens. Mas vejamos ainda. Se o homem tem a necessidade de viver, é claro que ele foi aparelhado dos meios para a sobrevivência. Nós falamos da luta que o homem travou lá no primitivismo contra os animais ferozes, disputando as presas, alimentando-se como animal. Futuramente, desenvolvendo a sua inteligência, foi descobrindo meios de defesa. De repente, pega um osso encontrado ali e com ele se livra do inimigo. Mais tarde, os arcos, flechas, até os grandes aparatos bélicos, que quando se constrói as armas sofisticadas, fala-se que é para a manutenção da paz. Até não discordamos, mas que paz? Não a paz que Jesus nos prometeu, a paz dos homens. Porque quando o homem for realmente exercido pelo amor divino, ele abandonará as armas bélicas construídas para destruir o semelhante. Isso tudo é um processo. Nós vamos também encontrar nas leis, na lei de destruição, ensinamentos sobre essas coisas. Por esta razão é que nós vamos buscando, ou vamos buscar sempre, os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, que nada mais são o desdobramento dos ensinamentos de Jesus. Por isso Jesus fala aos seus discípulos naqueles últimos dias: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que ele vos envie um outro Consolador, que não podeis receber agora, porque não o conhece. Aí, é claro que não é disso que nós estamos falando neste momento, mas quando Jesus fala que rogaria ao Pai,
Ele não está prometendo que vai mandar, mas prometendo que vai rogar ao Pai para que ele nos envie um outro Consolador. E lá na frente diz que é o Espírito de verdade. Guardemos bem esse binômio, Espírito, verdade. No item 705, a questão é: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E a resposta é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperiosa ou da sua imprevidência. Perdão, da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário. Se com o necessário soubesses o homem contentar-se, se o que ela produz não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a mente dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Vejamos, queridos amigos, a terra produz o suficiente para a nossa sobrevivência. No meu tempo de garoto, já vai um tanto longe para uma encarnação, os homens lavravam a terra com enxadão, fazendo sulco, revirando a terra para fertilizá-la. Mais tarde veio o arado, que era puxado a animal, cavalo ou burro. Se não me falha a memória, também a bois. O meio de transportar esses produtos era nas costas, depois nas carroças, nos pequenos caminhões, vieram os trens. Hoje se lota um navio com toneladas e toneladas e atravessa o oceano. Então, tudo isso são meios para a nossa sobrevivência. Não faltará alimento para o homem. Aqueles que não possuem é por, eu diria aqui, duas razões. Pela sua própria imperícia, preguiça ou por enfermidade. Diríamos até adjetivando ambas. São enfermidades. Os que agem por imperícia ou por preguiça são doentes da alma, e outros doentes do corpo, do físico. A sociedade tem a responsabilidade de suprir a carência daqueles que por ela são visitados. Esta é a razão que a máxima da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Vamos analisar, queridos amigos, irmãos. Falamos aqui para
irmãos de todas as crenças e aqueles que não creem na espiritualidade. Porque crer na espiritualidade significa raciocinar que a vida não se limita à matéria, que algo haverá após a nossa passagem pela Terra. Uns acham que morremos de acordo com a situação, iremos para o céu, outros para o inferno. Outros que a vida continua, e aqueles que são os materialistas, que pensam que morreu, tudo acabou. Nós afirmamos aos companheiros que nós continuamos vivos e voltaremos. Jesus nos deu esses ensinamentos e nós seguimos Jesus. Queridos amigos, dá vontade de continuar no estudo porque é importante, mas paramos por aqui, rogando a Deus que nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco e que a espiritualidade maior nos inspire sempre na obra do bem, do amor e da paz. Deus nos abençoe.